Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor a todos. A paz de Cristo a todos. Para quem valoriza a democracia, todos os caminhos levam ao teste da urna. A partir de 27 de novembro. Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus. Que quem vos sauda com a mais perfeita e gloriosa paz do Senhor Jesus sou eu mesmo, seu irmão em Cristo, cooperador Enio. Eu estou entrando nessa live porque eu me senti na extrema necessidade de estar falando um pouco mais da palavra de Deus, porque nós temos, meus irmãos, esse chamado, essa responsabilidade de estar falando sempre da palavra de Deus para o mundo, para as nações. E como nós não temos maior acesso de estar se deslocando, se locomovendo para poder estar fazendo a obra de Deus, nós então usamos os meios, os recursos que temos, né, que é a rede social, para fazer a obra de Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Voltou. Tinha virado a tela aqui sem querer. Então, como eu estava falando, a gente não tem um outro meio de se locomover e levar a palavra de Deus até as pessoas que necessitam de ouvir a voz do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela tem que ser pregada. Jesus falou que quando essa palavra for pregada aos quatro cantos do mundo, então vai vir o fim, né? Mas eu posso acreditar que se o mundo inteiro não tiver ouvido a palavra de Deus, falta poucos estados, poucos países para ouvir a palavra de Deus, porque o quanto e o tanto que Deus tem usado as pessoas para falar da palavra de Deus não é brincadeira. E muitas das vezes tem pessoas que disse Paulo que no finais dos tempos as pessoas iam colocar comichões nos ouvidos. E a pessoa ia enfadar, ia dar coceira nos ouvidos, que Paulo chega a falar que é comichões. Então, meus irmãos, eu me sinto na extrema necessidade de estar falando sempre da palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus é que Jesus vai chegar até a vida das pessoas. Olha, sexta-feira agora, se Deus permitir e nos conceder vida até lá, eu estarei marcando presença na cidade de São Gonçalo do Pará. Eu estarei ministrando numa campanha que leva o título do tema Deus abre esse mar. Nós sabemos, meus irmãos, que o mundo inteiro está passando por uma grande crise. Crise financeira, nós temos crise conjugal, temos crise espiritual, né? Tem algumas igrejas que estão envolvidas na crise, né? Com tantos obreiros rebeldes, com membros, com diversos problemas, barulho, com diversos problemas. E o problema ele tem se intensificado
de maneira que as pessoas querem a ajuda de Deus, eles querem o recurso de Deus, mas ninguém quer se submeter a andar na norma, na ordenância que Deus recobra das pessoas. Então, o que eu tenho a dizer nesse meu comentário? Jesus, ele tem a finalidade de mudar a história, de colocar pontos finais em choros, né? Transformar família, transformar casamento, restaurar lares, libertar pessoas do vício, do álcool, né? Da prostituição, do homossexualismo, do lesbianismo. Mas as pessoas têm que crer e querer fazer aquilo que Deus quer que elas façam. Porque o reino de Deus, ela é muito organizado. As coisas de Deus não é de qualquer maneira. Deus nos chama de qualquer maneira que nós estivermos, né? Ele não importa o jeito que nós estivermos. Ele só diz assim: vinde a mim todos vós cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu liberto vocês disso aí. Né? A gente pode chegar assim do jeito que estiver, Jesus nos recebe, mas permanecer do mesmo jeito, Deus não aprova, né? Então temos ali a campanha Deus Abre Esse Mar, na Igreja Pentecostal Deus e Amor, da cidade de São Gonçalo do Pará. Né? Tem muitas pessoas ali que estão na fé, que está buscando a Deus, que está colocando as suas fé em prática. Eu quero dar uma saudação ao Emerson Alves. Deus abençoe a sua casa, a sua família, que o poder do Espírito de Deus possa sacudir as suas estruturas. Então Deus, ele pega a pessoa toda arregaçada, drogada, embriagada, a pessoa abandonada, às vezes até mesmo pela família, abandonada até mesmo pela sociedade, né? Você lembra de Jefté? O que aconteceu com Jefté? Jefté era filho de uma prostituta. Jefté, quando ele saiu da casa do pai dele, ele saiu expulso pelos irmãos, pela família e também pelos moradores da cidade. Só que Jefté, meus irmãos, ele não queria saber de afronta, de abandono. Não, ele colocou a fé dele em Deus e falou: não, se eles não me querem, eu vou caçar o meu caminho, porque para onde eu tomar rumo, eu tenho certeza que Deus é comigo. E Jefté foi embora. Só que aconteceu que os inimigos da nação invadiram o local. E começou a mandar ameaças que ia invadir, que ia saquear, que ia fazer vazá-lo no rei, que ia fazer deportação nas pessoas. E eles lembraram de Jefté e mandou chamar Jefté para poder ajudar eles. Porque o lugar que Jefté chegou, ele se localizou e já fez um exército. Ele já começou a receber autoria, ele começou a liderar. Quem foi rejeitado na casa do pai agora estava liderando, né? E quando ele chega com o espírito de lideração e começa a expandir o nome de Jefté, aí os moradores, os irmãos, a família procurou Jefté, precisou de Jefté. Aí ele falou: eu volto para poder prestar socorro para vocês, mas dessa vez eu volto com uma condição: só se for para liderar, porque agora eu aprendi o caminho da lideração. O Deus que me colocou de pé me deu autoria de líder. Então, Jefté voltou como líder e ele venceu a batalha em prol da nação dele. Então, as pessoas que se decidem a viver para Cristo, que renuncia-se a si mesmo, porque tem muitas coisas que nos afastam do chamado, né? Quem tem um chamado de Deus, quem tem um ministério, quem tem uma vocação,
né? Tem muitas pessoas que eu posso estar falando aí, que você canta bem, você tem uma vocação de voz para poder louvar o Senhor e arrancar aplauso, né? Através do Espírito Santo você consegue arrancar aplauso das pessoas e até mesmo fazer com que o arrependimento, através do hino cantado, aconteça nas vidas. Mas hoje você está afastado, está parado, não está indo, deixou de crer, deixou de investir nessa busca, nessa estratégia de andar com Cristo, né? E Deus está chamando pessoas, irmãos, para somar com Ele, porque nós estamos caminhando para o fim. Tudo indica que a qualquer momento Deus arrebata a igreja, né? Tem muitas pessoas que criam no arrebatamento, hoje não crê mais. Sabe o que Paulo chega a dizer no livro de 2 Coríntios, capítulo 4 e no versículo 4? Ele fala assim: os deuses deste século cegam o entendimento dos incrédulos para que eles não creiam no evangelho de Jesus Cristo e nem no resplendor da glória de Deus. Por que incrédulo? Porque eram pessoas que um dia creram, pessoas que um dia pularam no poder de Deus, pessoas que pregaram nos altares das igrejas, pessoas que oraram por dom de cura, por dom de libertação, que fizeram visita em hospitais, em cadeias, mas um certo dia foram decepcionados, foram traídos, foram ludibriados. E com essa ludibriação, com essa decepção, essa tal pessoa resolveu não crer mais. Eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de pastor, de obreiro, desse negócio de viver para Deus. Eu vou viver a minha vida do modo que eu entendo, né? E com isso o seu chamado ficou dependurado, né? Você estacionou. A obra de Deus, ela está ativa na sua vida, só que os talentos estão enterrados. Você enterrou o dom da pregação, você enterrou o dom da revelação, você enterrou o dom de cantar bonito e atrair almas para o reino de Deus. E isso um dia vai ser recobrado de você. Porque o Senhor Jesus, ele chegou a dizer em Apocalipse capítulo 22 e no versículo 12, eis que cedo eu venho e trago comigo o galardão para dar a cada um segundo as suas obras, segundo os seus merecimentos. Então o Senhor Jesus, ele conta conosco. Ser chamado por Deus não é fácil, irmão. Deus é um Deus seletivo. Deus, ele não anda com qualquer pessoa que vocês vê por aí pregando, orando, louvando e até mesmo profetizando. Deus anda com quem tem vida santa, com quem se exclusiviza para viver para Ele. Se você tiver uma exclusividade a opcionar a obra de Deus e quiser fazer o correto, andar segundo a vontade de Deus, Deus dá muita sabedoria, ação divina, poder, aprimoriza a sabedoria na pregação, no louvor, nos dons do Espírito Santo, né? Você vai tomar um choque de despertamento e o ministério vai alavancar. Porque esse ministério só vai alavancar a partir do momento que Deus entender que você sabe o que Ele quer de você. E na hora que você entender o chamado de Deus para a sua vida, você vai começar a desfrutar das maiores riquezas do reino de Deus. Eu não quero te dizer que ser cristão, que ser um mensageiro, que ser um pregador é mar de rosa, não. Porque não existe mar de rosa na terra, irmãos. Terra é ringue, terra é batalha, terra é mata-leão, terra é tomba gigante, terra é ringue. E ringue a gente não levanta troféu, ringue a gente levanta a cabeça e entra para arrebentar. É para lutar, é para tombar o adversário ou ser tombado por ele. Porque nós estamos no ringue e no mesmo intuito que você sai para tombar o adversário, ele também sai para te tombar.
né? Não tem oba-oba. Não tem esse negócio de coitadinho. Eu vou ter dó de ninguém, tem dó de ninguém, irmãos. Ninguém tem dó de ninguém. Você tem que colocar na sua cabeça que você não é coitadinho, que você não é um fracassado, que você não é um zero à esquerda, você é um selecionado por Deus, você tem um chamado ministerial para fazer a obra de Deus. Levanta, meu irmão, a sua cabeça. Levanta, minha irmã, a sua cabeça. Começa a fazer aquilo que Deus quer que você faça. Começa a agir através do Espírito Santo, favorecendo o reino de Deus. E você vai ver o que o Senhor vai fazer na sua história. Você vai ver as coisas mudando. Porque tem certas coisas que precisam das nossas atitudes. Deus tem poder para mudar quadros e situação da nossa vida, mas Ele não pode forçar a nós acreditar nisso. Deus não é um Deus invasivo. A palavra de Deus nos fala que Satanás é ladrão, né? E lá no livro de João, capítulo 10, versículo 10, João fala que o inimigo vem senão para roubar, para matar e para destruir. Só que Jesus, ele vem para dar vida, e vida com abundância, ou abundância. Jesus, ele vem para dar vida com abundância. E ele às vezes está bem pertinho do seu sofrimento, contemplando você caindo, levantando, dando cabeçada, sofrendo, decepção, triste, chorando, depressivo, trancado no quarto, desconfiado de todo mundo, porque um dia você foi traído e a sequela da traição impregnou na sua mente. Você não consegue perdoar, você não consegue confiar em mais ninguém, você não consegue se encaixar em um relacionamento, porque você acha que todos são traidores, todos são malandros, que quer usar da sua boa pessoa para te passar para trás. É algo que o destino coloca no nosso caminho. E Jesus fica olhando, querendo fazer parte, mas ele não pode. Ele não pode fazer nada. Sabe por quê? Porque você só pode colocar Jesus para dentro da sua situação a partir do momento que você escolher Ele como seu Senhor. Tem gente que acredita em São Tomás, em São Joaquim, em São não sei o que, Satanás, que acredita em São Cadeado, em São Luís. É tanto são que eu nem sei quantos que são, que eu não quero criticar a sua fé, só que há tantos são, é São fulano de tal, São Bertano de tal, e as pessoas esquecem que Jesus é o único caminho. Nenhum desses são pode salvar ninguém das labaredas, da chama viva, da condenação eterna. Só Jesus, a Bíblia diz no livro de João 14, versículo 6, Jesus falando: eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Salomão, no Provérbios capítulo 12, no verso 14, Salomão fala que há muitos caminhos que para os olhos dos homens seguir é caminhos bons, caminhos de vitória, caminhos de progresso, mas quando eles vão chegando no caminho, eles entendem que é caminho de morte, é caminho que levou eles a vida toda em uma condenação duvidosa, porque às vezes a pessoa achava que estava andando no caminho certo, mas no final é um caminho duvidoso, é um caminho de questionamento, é um caminho de derrota, é um caminho de condenação, né? Então, não adianta a gente viver dando cabeçada a vida toda e no final a gente ser condenado ainda por cima. Não. Jesus, ele tem poder de nos livrar e nos dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Aí talvez você pense: uai, pregador, você é santo demais para estar falando assim. Não, querida, eu não sou santo, sou pecador. Eu acredito que muitos conhecem o meu passado, sabem tudo que eu passei,
sabe o que aconteceu no decorrer da minha caminhada, mas vocês também estão contemplando o que Deus fez a partir do momento que eu tomei decisão de andar com Ele. Eu pesava 75 quilos, hoje eu peso 117. Eu peso 117. Eu deito no travesseiro, eu durmo. Qualquer lugar que eu deitar, eu durmo, eu até ronco. Antes, eu era desconfiado, andava armado, né? Eu começava a dormir assim, qualquer barulho eu já acordava, já ligeiro, já querendo agir. Hoje não. Hoje eu não tenho esse meio de defesa, porque eu sei que aquele que me protege não dorme. E você que crê nele pode acreditar, quem te protege não dorme, não dormitará e nem tosquenejará o guarda que guarda Israel. Então, meus irmãos, sexta-feira é a campanha lá em São Gonçalo. Você que é aí da região de São Gonçalo, que você tem a condição, porque São Gonçalo não é muito longe, é praticamente um bairro de Divinópolis. Você que tem uma condiçãozinha de participar desse culto, vai ser uma bênção, sabe? Eu estou aqui já me consagrando, já me preparando, já fazendo algumas leituras, né? E eu assim, não estudando para pregar, porque eu estudo por amor. Ler a palavra é algo que todo cristão tem que ter a prática de ler as escrituras para você responder para quem quer que te perguntar qual é a sua esperança, assim nos diz Pedro 3, versículo 15. Então, meus irmãos, sexta-feira vai ter o culto lá, Deus abre esse mar. Se Deus permitir, eu estarei lá. Não vou falar que eu vou estar com toda certeza, porque só Deus sabe do amanhã. O amanhã não pertence a nós. A paz do Senhor, irmã Elizabeth Lúcia, que a presença do Espírito Santo e o poder de Deus esteja englobado na sua história, na sua vida, na sua família, em tudo que te pertence. Boa noite, irmã. A paz do Senhor, que Deus seja sempre o seu escudo. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu, Enio, já fui muito frustrado, já tive momentos adversos na minha vida, mas a minha opção me deu a convicção que Jesus é o maior interessado em me fortalecer, em me ajudar, em preencher os meus vazios, em falar comigo no momento de soliloquia. Aí você fala, que é isso, pregador, soliloquia? Soliloquiar, irmão, é falar sozinho. Tem pessoas que não tem ninguém para conversar, ela começa a falar sozinho. Não é possível, eu não acredito que ele fez isso. Ai, eu não acreditava. A pessoa começa a soliloquiar. Só que quem tem Deus como companhia, ele não fala sozinho. Ele conversa com Deus, ele conversa com o Espírito Santo e tudo se alinha. Tudo dá certo e começa a criar elo com essa conversa. Então, sexta-feira eu vou estar lá no São Gonçalo. Não falte, irmão, vai lá. É um pouquinho longe? É. Mas eu te dou certeza que você vai voltar revestido de poder. Deus vai te visitar. E você que mora aí na região de São Gonçalo, não falta não. Vamos estremecer a terra com o nosso louvor, com a nossa adoração. Vamos apresentar-se diante do Espírito Santo. Deus é fiel conosco. Eu quero contar um negócio aqui para me encerrar. Para mim já estar encerrando. O rei Nabucodonosor, ele foi um instrumento na mão de Deus para cobrar dos seguidores do Senhor que estavam adorando deuses pagãos. O Senhor tinha tirado Israel com um braço forte do Egito. Adriano, a paz do Senhor, Deus abençoa. O Senhor tinha prometido para Israel que ia pegar ele das condições de peregrino e ia colocar eles nas condições de proprietário. Deus tirou Israel da escravidão do Egito
e colocou Israel numa terra onde mana leite e mel, que era a terra de Canaã. O povo veio de se gratificar por isso, que agora eles tinham casa, agora eles tinham vida própria, não apanhavam mais, não tinha mais cafetão batendo neles, aqueles capataz batendo, fazendo covardia, não tinha. Agora a vida tinha mudado, Deus tinha mudado o quadro da história deles. Só que eles, em vez de pegar isso, se alegrar e tocar a marcha na fé, eles começaram a adorar ídolos, deuses pagãos, e começou a entronizar outros deuses, né? E quando o homem de Deus faz isso, é muito vergonhoso para Deus de aceitar uma coisa dessa. Porque está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 20, no verso 1, não fará para ti imagem de escultura, e nem terá outros deuses diante de ti. Eu sou o Senhor teu Deus, e fora de mim não há outrem. Então Deus, ele sempre recobrou a atenção dos seus adoradores, porque ele é suficiente para nos abençoar, para nos fazer forte, para nos proteger, para nos galardoar. Nós não temos nenhuma opção e nenhum objetivo de adorar um outro Deus, porque o nosso Deus invalidou em alguma coisa. O nosso Deus, ele não invalida nada que ele fala. A Bíblia fala no livro de Números, capítulo 23 e no versículo 19, que ele não é homem para que minta e nem é filho de homem para que se arrependa. Portanto, falaria ele e não se cumpriria, ou prometeria e não faria. Então Deus, ele não é um Deus falador, ele é um Deus que fala pouco, mas que age a favor daquele que nele esperam. Ele é um Deus perfeito, nele você não encontra margem de erro, né? E quando ele fala, ele vela, meus irmãos, para que a palavra dele não fique vazia, vácuo. Igual o homem fala, não, vou entrar o 2024, não vou fumar mais, eu não vou beber mais, eu não vou me prostituir, eu não vou trair, eu não vou... Promete uma pá de coisas que ele não consegue cumprir. Ele entra no ano de 2024, eu vou fazer festa só porque é Réveillon, né? Réveillon, então eu tenho que fazer uma festinha. E prometeu e não beber e já entra bebendo para poder inaugurar o ano com a festinha. Acabou o ano, é hora dele parar, né? Ele prometeu, falou que não, era só no Réveillon. De repente, vem aproximando o carnaval. Ah, carnaval? Carnaval é ó. Carnaval. Igor Henrique. Deus abençoa Igor. E Deus abençoa Romildo de Moraes. Romildo de Moraes. Deus abençoa em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, meu irmão. Então, meu irmão, o homem pega e fala, carnaval? Você tá doido? É uma vez só no ano, já entrou 4 dias, quebrando o pau. Depois ele volta lá para a igreja e fala, acabou o carnaval, acabou o dinheiro, eu tô endividado, vou ter que fazer uma dívida com a agiota, porque eu não tenho aonde tirar, né? E o dinheiro que ele gastou nesses 4 dias do carnaval vai fazer falta para ele agora, para pagar as contas, para andar organizado com o seu nome, né? E muitas das vezes o cara deixa o nome dele para vala, fica escondendo, fica tentando fugir do problema, às vezes até muda de bairro, às vezes até muda de cidade, às vezes até muda de nome, para tentar esconder uma responsabilidade. Não adianta. Porque para onde que você for, o problema vai agarrado em você. E o homem promete muita coisa e dá deslize em várias coisas, só que Deus não, irmão. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 55, no versículo 11, que Deus, a palavra de Deus, ela não volta vazia, sem antes aprazir o resultado para o qual foi enviado. Então, Deus, ele prometeu que ia fazer do povo e fez o povo proprietário de terra.
Mas o povo não deu atenção. De repente, o que aconteceu? O rei Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém em 586 e levou 100 jovens mais nobres, estudiosos, que abrilhantavam no país para o cativo. Só que esses reis, esses jovens nobres, foi colocado dentro do palácio do rei para trabalhar em execução a rendimento aos negócios do rei. E o rei não ficou contente não, ele voltou lá e buscou as classes médias. Pegou eles e falou, não, esse aqui nós não vai colocar dentro do palácio não. Colocou eles na beira do rio Quedar, né? Ali estava Ezequiel, filho de Buzi. E outros demais, Amós, Zacarias, tinha muitos daqueles 12 profetas menores que estavam no meio da deportação. E no meio da deportação, o Salmo 136 fala que eles sentavam na beira do rio, Salmo 136, versículos 5 e 6, eles sentavam na beira do rio para chorar, irmãos. Eles ficavam olhando para dentro do rio chorando, lembrando o Rio Jordão, lembrando ali das benevolências de Deus que era derramada sobre a vida deles, e eles não valorizaram. Aí, o que acontece? Os caldeus viram para ele e falam assim, vocês cantavam tão bonito na terra de vocês. Por que vocês não dão uma cantadinha para nós ouvir? Porque é tão bonito aqueles hinos, aquela adoração que vocês faziam lá, aquilo lá é lindo demais. Sabe o que eles falavam? Pendurou a harpa no salgueiro e falou assim, não temos como cantar, estamos tão distantes da nossa terra. Sidney Machado, esse é meu irmãozão. Pai do Senhor, vaso. Então, meus irmãos, em Israel, eles estavam idolatrando. Estava fazendo com que o coração de Deus se entristecesse. Mas agora eles são deportados para a Babilônia, o que eles tinham que fazer? Descer do orgulho, reparar os seus erros, começar a colocar a boca no pó e buscar a Deus para ver se o quadro da situação mudava. Mas eles não sabiam, eles sabiam chorar, eles sabiam se lamentar. Eles morreram. A Bíblia diz que eles viraram um vale de osso seco, Ezequiel 37. Eles viraram um vale de osso seco, ficaram sem esperança, ficaram sem alegria, ficaram sem objetivo, ficaram sem fé, ficaram sem acreditar em Deus. Entendeu? E aquilo ali durou 70 anos. Talvez poderia até menos. Eu não falo que menos, porque tinha sido profetizado. Durou 70 anos. E eles ficaram 70 anos. Então tem pessoas que ficam na prova, ó. Você trabalha o ano inteiro, você não consegue nada. Tá sempre devendo. Tá sempre com os outros cobrando a sua porta. Tá sempre precisando de uma roupa nova para vestir, de um móveis novo para sua casa, de uma condição melhor para sua família. Talvez você fale assim, Deus é prepotente para me abençoar? Não, não é Deus. É questão de escolha. É questão de opção. Porque muitas das vezes nós conhecemos a fonte da prosperidade. Tem muita gente que fala do Salmo 23 como prosperidade, mas Salmo 23, ele não quer decretar prosperidade, não. A mensagem do Salmo 23 é outra. Os 3 salmos, eles são culinária que era cantada em cultos de Santa Ceia, em Israel. Aqui, o Salmo 22, ele fala da morte de Cristo. O Salmo 23, ele fala de Cristo como pastor de ovelha. E o Salmo 24 fala que de Cristo depois da sua ressurreição, o Rei da Glória. Então, quer dizer, no Salmo 22 nos mostra que Jesus morreu, uma morte que não era dele, era uma morte que era para nós. No Salmo 23 nos fala que ele veio aqui como pastor, mas é para pastorear a ovelha. Porque ele falava assim, como ovelha desgarrada,
anda, vós, Israel, como ovelha desgarrada. Lá no livro de João, capítulo 10, no versículo 11, Jesus fala assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas, né? Ele usou o verbo ovelha, e Jesus ele fala de novo de ovelha lá em Mateus 25. Ele vira e fala assim no 36, Mateus 25, 36 a seguir. Ele fala que vai colocar os bodes na esquerda e as ovelhas na direita. Então, quer dizer, ele veio como pastor de ovelhas. Ele falou: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Aí o salmista fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Pois certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, ali Davi estava falando que o pastor, o bom pastor, ele é o bom pastor, o Senhor é meu pastor, nada pode nos faltar, né? Ainda que as condições sejam adversas, os pastos sejam secos, ele torna eles verdejantes. Ele guia aquele que está sedento de justiça, sedento de livramento, sedento de paz, as águas tranquilas. Ele refrigera a alma daquele que está desesperado, que está aflito, que está desesperançoso com a vida. A paz do Senhor, Jéssica Carvalho, Deus abençoe sua noite. Então a pessoa que está ali, com a sua alma aflita, o que ele faz? Guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera minha alma por amor do teu nome. Aí vem aquela versão: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. O que é vale da sombra da morte, irmão? Teve o Covid aí, né? O Covid ele assolou, foi uma pandemia. A pandemia quer dizer que foi no mundo inteiro. Mais de 30 milhões de brasileiros e todo mundo morreu. Eu posso acreditar que você pegou Covid, que alguém de sua família pegou, passou no Vale da Morte, foi até entubado lá na UPA. Mas aqui, tá vivo. Tá vivo. Não morreu. Talvez ficou alguma sequela, mas não morreu. Quantas pessoas aí que já teve câncer na cabeça, que arrancou tumores do tamanho de laranja na cabeça, que teve que trocar a veia do coração por veia de carneiro. Quantas pessoas que foram atropeladas, que tiveram um acidente, que foram todo tipo de martírio lhe aconteceu e você está vivo. É porque você passou no vale da sombra da morte e Deus não deixou você morrer. Deus zelou de você. Quantas vezes você foi abandonado? Quantas vezes você foi desprezado? Quantas vezes você apanhou? Você pensou que ia morrer na mão desse carrasco? Você pensou que ia morrer na mão desta pessoa? Quantas vezes você caiu na casinha de caboclo, eles tentaram te matar na surdina e você se safou? Você acha que isso é habilidade? Não. Você passou no vale da sombra da morte, mas o Senhor te segurou. O Senhor guardou sua vida. O Senhor te deu o livramento. O Senhor te deu a sustentação dele, né? Você passou no vale da sombra da morte e não morreu. Guia minha alma guia-me pela justiça das veredas da sua justiça e refrigera minha alma por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara, aí é que está, e o teu cajado me consola. Aí é que está. Sabe o que quer dizer isso aí? A vara significa, correção.
quando você pisa torto e a sua mãe vê que você vai bardear para o caminho errado, ela não te pega de couro, ela não te bate, ela não te dá uma coça. Aquilo ali é para zelar da sua integridade, ela tá te batendo, porque falar não tá mais adiantando. Então quando ele fala a sua vara e o seu cajado me consola, porque a vara é correção, agora cajado não. Cajado já é responsabilidade. Porque se você for corrigido por Deus e receber a disciplina com humildade e aprender a andar na disciplina, aí Deus vai confiar na sua mão o cajado, que é a responsabilidade de cuidar de uma família, que é a responsabilidade de ser um pai, de ser uma mãe, de ser um profissional, de ser um pastor, de ser um bispo, porque Deus não coloca qualquer pessoa nessa responsa. Quantas pessoas você conhece que engravidou e não teve um filho? Morreu. Às vezes até engravidou, mas morreu. Ali. Por quê? Porque quando você recebe algo de Deus, você tem que começar a zelar dela desde o nascimento, desde as primeiras etapas, Você tem que tomar as devidas providências, cuidar, zelar, buscar no Senhor a proteção, orar, pedir recurso do céu, porque nem sempre o médico vai te dar o recurso que você precisa. Nem sempre você vai ter uma resposta do advogado para tirar seu filho da prisão, ou até mesmo você ou qualquer pessoa que estiver enfrentando um processo. Então, meus irmãos, Deus Ele é pastor, Ele é fonte de vida, Ele é segurança. O nosso Senhor, Ele é um Deus forte. Ele não conhece um outro Deus que possa desintegrar o seu senhorio. Eu me lembro de uma certa feita que o ferro se gabava, falava assim, não, forte é eu. Tá doido? Eu que sou forte. Aí sabe o que aconteceu? O fogo veio e derreteu o ferro. E o fogo falou, eu que sou forte, eu derreti o ferro. De repente, a água veio e apagou o fogo. A água falou, eu que sou forte, eu apaguei o fogo. Na hora que a água estava bem se gabando, aí veio o sol. O sol começou a brilhantar fortemente na água, ela evaporou. E a água, então agora já não era mais forte, o sol bateu no peito e falou, eu sou forte, porque eu evaporei a água. Aí de repente veio a nuvem e parou na frente do sol. E a nuvem falou assim, forte é eu que abafei o brilho do sol. Forte é eu. De repente veio o vento e soprou a nuvem. E o vento falou assim, forte é eu que soprei a nuvem. Aí o vento estava gabando, falando que era forte. De repente, ele veio, bateu na pedra e a pedra partiu o vento no meio. Aí o vento falou assim, não, eu não sou forte. A pedra falou, não é mesmo não, forte sou eu, porque eu te parti no meio. De repente a pedra estava gabando, falando, eu sou forte. Apareceu o homem com seus maquinários, com seus artifícios, quebrou a pedra, esmoeu a pedra, fez pó de brita com ela. E o homem começou a falar, nada, forte é eu que quebrei a pedra. De repente veio a morte e apagou o homem. Tirou o homem de circulação. E a morte ficou batendo no peito, falando, forte é eu. Caiu na minha casa e vira hóspede perpétuo. Na minha casa não sai. Todos os reis fortes, qualquer pessoa que pensar que é forte, eu vou lá e venço ele. E tiro ele de jogada. Aí sabe o que aconteceu? A morte pegou Jesus e levou Jesus para a casa dela. Só que no terceiro dia Jesus venceu a morte. E Jesus falou assim, forte é eu, que tenho todo o poder e toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Aí o Salmo 24 fala assim, levantai ao porta as vossas cabeças, porque ele desceu na sepultura, ele venceu a morte
E ele vem ali, ó, coroado. Quem é ele? Ele é o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? O Todo-Poderoso, o maravilhoso, o precioso, o forte dos fortes, o Senhor dos senhores. Então, meus irmãos, é magnífico acreditar e segurar a hipótese que Jesus é forte, suficiente para atender todas as nossas petições. Que o nome do Senhor Jesus permaneça fortalecido na sua vida. E aquilo que eu não falei é que o Espírito de Deus, que ele permaneça a falar mais e mais e mais e mais. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pessoal, eu quero fazer aqui uma oração. Eu sei que tem muitas pessoas que estão enfrentando algo que saiu do seu controle. Mas o Senhor é Deus e Jesus é forte. Ele é forte dos fortes. Não existe inimigo que faça Jesus recuar. Ele é Senhor, líder, poderoso, Rei do universo, Senhor dos senhores. Ele é Deus. E no nome de Jesus eu quero profetizar a presença de Deus dentro do seu lar, dentro do seu casamento, dentro do seu trabalho, todo espírito de inveja que batam de retirada, toda ação do adversário que seja enfraquecido contra você. Feche os seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, eu não tenho palavra suficiente, Jesus, para te agradecer o quanto é necessário. O Senhor merece toda honra, toda glória. O Senhor merece todo louvor. Meu Deus do céu, que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, visitar cada membro desta família, desta pessoa, o casamento, Senhor. Visita, Senhor da glória, a vida do nosso irmão Romildo. Jesus, eu não sei o que ele está passando, mas essa causa, meu Pai, já está entregue em tuas mãos. Eu entrego em tuas mãos a vida do Romildo, Senhor. Que o Senhor quebre esse cativeiro que está assombrando a vida do teu servo. O Senhor é o advogado fiel, ó Deus. Toma em tuas mãos o Hélito da Silva. Meu Deus, toma em tuas mãos também a vida da nossa irmã Elizabeth Lúcia. Toma em tuas mãos a vida, Senhor, da Jéssica Machado, do Sidney Machado, da Jéssica Carvalho. Deus, toma em tuas mãos, aleluias, a vida do Emerson Alves. Que a presença do Senhor possa radiar luz para todos os inseridos desta live. Deus, se eles estiverem enfrentando problemas de saúde, que o Senhor possa eliminar no corpo deles, meu Pai, toda toxina que gera cansaço, que gera fraqueza, que gera tristeza, que gera desânimo, que gera distúrbio, que gera anemia, que gera todo tipo de males, ó Pai. Queima essa bactéria com o teu poder, repreende essa infecção urinária, repreende essa dor de cabeça, essa enxaqueca, essa queda de cabelo. Abençoa com as tuas mãos, desde a planta do cabelo, meu Deus, até as plantas do pé. Arranca, Senhor, toda tuberculose, todo vírus do HIV, toda trombose, ó Pai, toda unha que cai, toda mancha que surge no corpo, toda sequela que surge no órgão, na traqueia, na uretra, no ouvido, no nariz, toda audição que não tem nenhum tipo de reação, toda visão que é ofuscada, meu Deus, o tato, o paladar. É no nome do Senhor que eu apresento essas vidas. Cura com o teu poder agora. Cura com a tua libertação agora. Tu és o forte dos fortes, ó meu Deus. E no Senhor nós temos depositado a nossa inteira confiança. Fica com tuas mãos sobre cada participante dessa live. E que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Deus abençoe. A paz do Senhor para todos.
Fiquem todos com Deus. E sexta-feira eu vou estar marcando presença, se Deus permitir, na cidade de São Gonçalo do Pará. Amém? Se você estiver disponível ir lá, vai lá. Vai lá, porque você vai ver o quanto Deus vai fazer coisas grandes, coisas poderosas, tá bom? E no mais aí, fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos.